Deixa eu sentar aqui. Tá bom? Glória a Deus. Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, estamos iniciando hoje a nossa escola bíblica dominical. Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade que Ele está nos concedendo. Também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Tori, pelo apoio, pelo incentivo, por abrir as portas da igreja para que juntos cresçamos na graça e no conhecimento da verdade. E isto só é possível quando nós estudamos a palavra de Deus. Só podemos crescer na graça e no conhecimento quando nós estudamos a palavra de Deus. E hoje nós estaremos dando início à nossa classe de adultos. Há vários departamentos na escola bíblica dominical, ao departamento infantil, ao departamento de adolescentes, de jovens e o departamento de adultos. E o nosso desejo, e nós estamos orando, é para que este trabalho sirva de modelo para este ministério, para esta igreja. E que através deste modelo, as demais congregações possam dar também uma iniciativa no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, 3 de outubro de 2021. Algumas denominações costumam estudar uma lição do trimestre anterior. A lição do trimestre anterior foi sobre Israel, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Mas foi uma lição tão profunda, tão boa, que eu não me contive e pedi para trazer também o exemplar para mim. Mas estava acompanhando via PDF. E outras até o trimestre antepassado. Mas eu faço questão de estudar o trimestre atual, né? o que está sendo desenvolvido para a atualidade, para esse momento que nós estamos vivendo. Então, outros comentaristas já abordaram este tema sobre Paulo, mas a CPAD, quando relança este tema, sob a visão de um outro comentarista e abrangendo também um contexto mais atual, um momento mais atual vivido pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é uma missão para os nossos dias, para este momento, para agora. E o comentarista é o pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay Cabral, que é o comentarista deste trimestre. Ele é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da CGADB. Então é alguém com uma bagagem, com uma estrutura teológica para nos repassar ensinos preciosos acerca da vida e do ministério do apóstolo Paulo. O tema do trimestre, como está aí na capa, os irmãos podem ver, é o apóstolo Paulo. O subtema: lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, olha o tema que nós iremos estudar ao longo destes 3 meses. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, como é uma escola bíblica dominical, nós podemos interagir. E é importante que, para que haja essa interação, nós estudemos a lição ao longo da semana. Não sei se os irmãos perceberam no Face, eu estava postando lá a leitura diária. Eu e minha esposa fizemos um compromisso. Todos os dias fazemos o culto doméstico e a gente usa essa leitura diária. Tem um tema, tem uma leitura e a gente faz ali uma pequena reflexão em nosso culto doméstico. Então é importante que durante toda a semana, não apenas no domingo, nós estudemos a lição,
semanal. A lição de hoje fala sobre o mundo do apóstolo Paulo. É o que nós iremos estudar. É 1h, já são 9h15. Hoje, se os irmãos deixarem, a gente passa um pouquinho só, para que a gente possa assimilar bem o conteúdo desta lição. Então eu peço aos irmãos ajuda, e alguém que tiver uma dúvida e quiser acrescentar algo, acene assim com a mão, faça sinal que a gente vai interagir para a glória de Deus. Então, nosso textual diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15 é o nosso textual. A nossa verdade prática, riquíssima. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Que coisa maravilhosa. Então, o mundo do apóstolo Paulo foi um mundo aberto por Deus para que ele comunicasse o Evangelho de Jesus Cristo. É o tema, é o assunto da nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 7. Os irmãos que não têm a revista, nós iremos imprimir hoje, para que os irmãos tenham a revista e no próximo domingo possam vir inteirados do assunto da lição. Amém? Vamos fazer esta leitura bíblica juntos? Como todos temos a revista, dá para fazermos juntos. Amém? Vamos lá. Depois Agripa disse a Paulo: os irmãos podem acompanhar? Permite-te que te defendas. Vamos lá. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Versículo 3. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, dentro da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos que esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Glória a Deus. Então esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Tem aqui alguns hinos sugeridos, mas eu não conheço nenhum. E também, devido ao nosso tempo ser curto, a gente vai pular esta parte. O objetivo geral da lição de hoje é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Você sabia que o mundo de hoje, o mundo que nós estamos vivendo, o contexto cultural no qual nós estamos inseridos, foi uma porta que Deus abriu para o Evangelho? É o objetivo geral. Os objetivos específicos é o que se refere a cada tópico. Por exemplo, aí, no tópico 1, depois da introdução, você vai ver o mundo
de Paulo no Império Romano. Este é o tópico 1. Ao tópico 2, você vai ver lá na frente, na página 6, o mundo cultural de Paulo. Este é o segundo tópico. E no terceiro e último tópico, os irmãos irão ver aí na página de número 8, o mundo religioso de Paulo. Então, no que se refere ao tópico de número 1, que é o mundo de Paulo no Império Romano, nós iremos procurar apresentar este mundo vivido por Paulo dentro do Império Romano. No tópico de número 2, nós iremos procurar discorrer sobre o mundo cultural. Olha aí, outra coisa. Sobre o mundo cultural de Paulo dentro deste mesmo império. No tópico de número 3, procuraremos descrever o mundo religioso vivido por Paulo. Então, um tríplice mundo vivido por Paulo. O mundo romano, o mundo cultural e o mundo religioso. Então, Paulo, ele soube atuar dentro destes três mundos, destas três esferas, destes três contextos culturais. Ele soube atuar muito bem pela graça de Deus em sua vida. Então nós iremos estudar sobre a vida deste homem de Deus, que foi Paulo. É uma oportunidade para nós aprendermos e colocarmos em prática princípios eternos que norteiam a vida desse muito digno homem de Deus, que foi Paulo. Então eu queria fazer aqui uma pequena reflexão, antes de entrarmos na nossa introdução. Eu gostaria de perguntar para os irmãos acerca da contribuição cultural, política e religiosa que o mundo atual nos dá para pregar o Evangelho. Quais as necessidades que o mundo de hoje apresenta? Quais as necessidades que o mundo de hoje apresenta para nós, como Igreja de Cristo? E como o Evangelho pode preencher estas necessidades? Vamos refletir aí por alguns segundos. Amém? É uma pergunta para nós refletirmos acerca da contribuição cultural, política e religiosa. É o contexto que nós estamos inseridos. Vivemos em um ambiente cultural, vivemos num ambiente político e também estamos inseridos num ambiente religioso. Isto é um grande desafio para nós. Há grandes necessidades. O suicídio, né? Então, é uma coisa assim que a gente vê sempre, né? Eu acho que nesse contexto a gente pode ajudar muito a questão de Deus, porque muitas pessoas são resgatadas pela palavra. Pela palavra. Sim. Na mensagem de bênção, muitas pessoas entram em contato comigo, às vezes até pessoas inseridas dentro da igreja. Sim. 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 É o local que muitas pessoas falam para ir lá se matarem. Sim. Está em segundo lugar no índice de suicídio. Somente São Francisco, a ponte de São Francisco vai ser em primeiro lugar. Muitas pessoas totalmente nacionais. Então, acho que eu desejo para mim, assim, que fui salva nesse momento. Acho que é uma das coisas que a gente deve estar. Sim. Então a gente vê aí
um dos problemas culturais, faz parte da cultura do Japão, é o suicídio, o auto-extermínio. Se suicidar é assassinar a si mesmo. E como nós podemos ajudar estas pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo? Como podemos preencher este vazio? Porque a pessoa que pensa no suicídio é porque ela está vazia. Ela está vazia. E como o Evangelho pode preencher este vazio? Como podemos alcançar estas pessoas? Quais são, diante do que está diante de nós, que nos é oferecido, o que podemos usar para alcançar estas pessoas? É o que nós vamos aprender nesta lição. Missionário? A igreja tem que voltar a ser igreja compromissada, igreja que quer salvação, igreja que quer mudança de vida. Porque tendo esse princípio de igreja, Deus vai honrar. Agora, a igreja fria, a igreja que não está nem aí. Agora, então ali é aquilo ali, porque há uma geraçãozinha que está lá para baixo. É a igreja, a gente tem que lutar para essa igreja ser a igreja de Jesus. Sim. Em força, poder, dedicação. E isso tudo é renúncia. Sim. Ninguém quer muito mais renunciar. Né? Ninguém quer muito mais se colocar, tomar conta de Sim. Abraçar. Abraçar a Sim. causa. Né? Sim. Então, assim, agora, senão não tem esse poder de tocar ninguém lá. Porque onde a diferença, a pessoa é criticada, mas se ele tem a definição dele de que é igreja, que Jesus é isso mesmo, ele vai perseverar e Deus vai honrar. Porque o Paulo, ele era um crápula, ele era um perseguidor de cristão, ele era um sábio orgulhoso daquilo que ele aprendeu, defendendo a tese dele. Mas para os olhos de Deus, ele era um vaso escolhido. E Deus fez cumprir aquilo. Né? Então tem alguém que tem que marchar nesse caminho. Sim. Para poder alcançar e alcançar. Glória a Deus. Sim. E é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos com o apóstolo Paulo e assim podermos voltarmos às nossas origens. Não que tenhamos saído dela, mas de alguma forma possamos rever os nossos princípios e trazer isto para uma aplicação em nossos dias e termos a mesma influência sobre o nosso mundo, a mesma influência que Paulo teve no seu mundo, né? Nos seus dias, movidos pela ação do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos à nossa introdução. O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Atos 9,15, como diz aí o nosso texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor, quando Jesus falou para Ananias acerca de Paulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então nós vemos aí Paulo como um homem escolhido por Jesus Cristo para representá-lo diante do mundo no qual ele estava inserido. Vamos ao tópico de número 1, o mundo de Paulo no Império Romano. Quando esse tópico fala aí de mundo, ele está falando aí dos povos conquistados pelo Império Romano. Como o Império Romano era vasto, era enorme, e inclui aí nesse império a Europa, a Ásia Menor, a África, a Turquia,
e também a Grécia. Então, olha as dimensões do Império Romano. Então, é o que nós iremos ver neste tópico. No ponto 1, o primeiro subponto, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Então, sobre a origem de Paulo, há poucas informações. Mas sabemos aqui que quando Jesus aparece a Paulo na estrada que ligava Jerusalém a Damasco, ele tinha cerca de 30, 35 anos de idade. Então ele tinha mais ou menos a idade do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala aqui também da sua cidade de nascimento, Tarso, que era uma capital, era uma metrópolis, uma cidade muito importante, uma cidade portuária, que existia ali na Ásia Menor. Então, são pequenas informações que nos ajudam na compreensão das origens deste homem de Deus. No segundo subponto, nós vamos ver sobre a geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano, naqueles dias entre o ano 33 e 35, que foi o ano em que Jesus apareceu a Paulo. O imperador naqueles dias era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Então, Paulo soube usar muito bem estas vias de acesso para propagar a fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização e do campo. Então, geograficamente, irmãos, o império era grande. Dimensões mesmo aí enormes. E Paulo, orientado pelo Espírito de Deus e fazendo uso do seu conhecimento, ele soube aproveitar estas vias, estas estradas que davam acesso às províncias para levar Jesus Cristo, tornar conhecido o Evangelho do Senhor Jesus. E também por vias marítimas. Paulo, os irmãos lembram muito bem que na sua última incursão missionária houve um naufrágio. E Paulo, ele fazia uso destes métodos, destas vias de acesso para propagar a fé cristã. Então ele soube aproveitar muito bem as oportunidades. E nos chama a atenção aqui na última parte que
nós também devemos saber aproveitar com eficiência, como Paulo, as oportunidades que nós temos de propagar a nossa fé. Quais são os meios que nós temos diante de nós? Quais são os meios disponíveis pelos quais nós podemos tornar Jesus conhecido? Principalmente no contexto que nós estamos vivendo, contexto cultural, que é o Japão, país. Nós sabemos que o Japão, geograficamente, é um país muito pequeno. Comparado ao Império Romano, irmãos, o Japão é uma agulha no palheiro. Então, quais são as estratégias? Quais foram as estratégias usadas por Paulo? Ele olhava para aquelas estradas, através dessa aqui eu posso chegar a tal província. E naquela província, ele já sabia em que contexto cultural, religioso, ela estava inserido. Então ele não andava aleatoriamente, saía aí, não, aleatoriamente. Não, Paulo sabia muito bem o que ele estava fazendo. O trabalho missionário era desenvolvido com eficiência, porque Paulo ele tinha a cabeça no lugar. Ele conhecia muito bem geograficamente o Império Romano. E nós, como podemos alcançar? Praticamente o Japão ele é uma zona urbana, né? É uma zona urbana. Os campos, quando se fala de campo aqui, a gente já lembra mais do Brasil, onde tem as cidades, aí você vai para o interior, tem os sítios, fazendas, os povoados. Mas aqui o Japão é praticamente um país que está inserido num contexto urbano. E como podemos alcançar este povo, esta nação, fazendo uso das suas vias de trânsito, que é muito fácil se locomover no Japão. Tem o Shinkansen, tem o avião, transporte carro, então praticamente todos temos, é muito barato. Então é muito fácil nós nos locomovermos no Japão para disseminarmos a nossa fé, diferente dos obstáculos enfrentados por Paulo, que pegava um navio, não havia previsão meteorológica, pegava um navio, daqui a pouco surgiu um vento e meu Deus, fé em Jesus acima de tudo, porque o naufrágio era muito comum naqueles dias. As estradas não tinham a segurança que nós temos no nosso país, podemos dizer, neste país, no Japão. Né? Aqui você pode transitar com segurança, você pode andar com celular de última geração, ter o melhor carro, o perigo é mínimo. E Paulo, em meio aos perigos e desafios que ele encontrava ao longo destas viagens, ele, com coragem e determinação, prosseguia tornando conhecido o nome de Jesus. Amém? Vamos ao terceiro subponto. Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunho dos gentios a quem agora te envio. Jesus falando a Paulo. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nós temos aí as referências. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então nós precisamos entender
que Paulo ele estava inserido num mundo geográfico, histórica e culturalmente. Então havia todos esses desafios. E Jesus o chama e o comissiona. E aquele encontro com Jesus muda a vida de Paulo, transforma a vida de Paulo de uma tal forma. E Jesus é aqui, nós sabemos, como foi falado ontem, que Deus não vê como vê o homem. Quem escolheria Paulo, irmãos? Que igreja escolheria aquele homem para representar o cristianismo? Então, só mesmo Jesus para fazer uma coisa dessas, né? Então, Jesus escolhe Paulo. Pedro, ali com os demais apóstolos, estavam ali com o evangelho da circuncisão, que era o evangelho que eles haviam entendido que deviam levar ao povo judeu, dar uma prioridade ao povo judeu. E Paulo, então, é comissionado por Jesus para tornar este mesmo evangelho conhecido do povo gentil. Ou seja, aqueles que não eram judeus, os gregos, os romanos, os povos conquistados pelo império. E Paulo, ele então parte para esta missão. Por que Paulo entendeu que precisava levar o evangelho aos gentios? Porque Paulo era sensível à voz do Espírito Santo. Paulo foi sensível, e nós precisamos dessa sensibilidade do Espírito, entender o que o Espírito Santo está falando, qual a direção que o Espírito Santo está nos apontando, está nos dirigindo. Não é isso? Alguém tem alguma coisa a falar? Acrescentar? Pastor Torino, está dando para ouvir bem, né, pastor? Está dando para ouvir bem. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ok. Isso é que é Deus. Isso. Senhor, eu tenho ouvido tanta coisa acerca desse homem, o Senhor quer que eu vá lá. E Jesus, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Então Jesus continua a nos chamar, irmãos. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos ao segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias, o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego, ou seja, o grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Então nós vemos aqui que a língua nativa ali na Palestina era o aramaico. O aramaico era a língua falada na Babilônia. E com a extinção do Império Babilônico, ficaram as pessoas, os judeus que haviam sido levados para a Babilônia, no cativeiro, e que haviam assimilado a cultura babilônica, a língua, e agora estavam vivendo sob o domínio romano. Eles falavam o aramaico,
que tem origem na Babilônia, e também o hebraico, que era a língua judaica. Então eles também conviviam ali com o grego, que era a língua universal da época, como o inglês hoje. Era a língua falada na época. E nós vemos que o Novo Testamento, nós sabemos que ele foi escrito no grego, mas não num grego clássico, o grego que era falado entre os filósofos, um grego mais polido, mais robusto, mais eloquente. O Novo Testamento ele foi escrito num grego mais popular, que era conhecido como o grego koiné, ou seja, o Novo Testamento ele foi escrito numa linguagem fácil. Eu não sei por que às vezes a gente quer complicar o Evangelho, né? A gente quer filosofar o Evangelho, né? Tornar o Evangelho numa língua erudita, clássica. Não que não seja, mas o Evangelho é tão simples. A linguagem do Evangelho é tão simples. E Paulo, ele fez uso desta simplicidade do grego koiné para transmitir Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vemos aqui que Paulo também, irmãos, ele era um homem poliglota. Paulo falava o grego, Paulo falava o aramaico, Paulo falava o hebraico e também o latim, que era a língua do Império Romano. Então é um homem poliglota. Jesus soube escolher muito bem. As pessoas olhavam, a igreja primitiva, os cristãos como Ananias olhavam para Paulo e viam um perseguidor, um homem mau, um homem perigoso. Jesus olhou para Paulo e viu um missionário, um homem com uma cultura vasta, um conhecimento vasto, e Deus fez uso deste conhecimento cultural, intelectual, religioso, filosófico, para difundir o Evangelho de Jesus. Glória a Deus por isso. E Paulo, então, faz uso deste conhecimento, né? Nós vemos aqui que ele nasceu em Tarso, mas como seu pai era fariseu, provavelmente um líder ali na sinagoga em Tarso, as sinagogas foram implantadas por causa da destruição da diáspora. Os judeus foram dispersos, o templo foi destruído, e as sinagogas foram implantadas para que eles pudessem ter um lugar para cultuar a Deus. As sinagogas, como as igrejas, os templos que nós temos hoje. E o pai de Paulo, que era judeu e fariseu, então, ele deseja que o seu filho, ele siga também os princípios da fé judaica. E mais ou menos aí com 12, 13 anos, que é quando os judeus iniciam o estudo da lei, Paulo é enviado a Jerusalém para estudar numa escola rabina, cujo mestre era ninguém menos que Gamaliel, inclusive citado pela Bíblia. Gamaliel, um dos líderes judeus mais respeitados daquela época. Então Paulo tinha um ótimo professor. Então Paulo, ele soube assimilar muito bem os ensinos da lei, da cultura judaica, infundida por Gamaliel. Muito bem, nós estamos no Japão. Irmãos, eu tenho hora que eu fico com vergonha. Eu estou aqui há 4 anos, não sei falar nada em japonês. Como é que eu vou alcançar o povo japonês? Como eu vou alcançar? Um dos principais requisitos para aqueles que são enviados ao campo transcultural, fazer missões transculturais, nós estamos dentro desse contexto, fomos enviados por Jesus para cá, para fazermos este trabalho para Deus.
E um dos principais requisitos é o aprendizado da língua nativa. Eu conversava com meu tio, ele fez uma viagem há um tempo atrás nos Estados Unidos e a gente conversando sobre missões, ele falando, meu filho, olha, eu sou o sobrinho mais velho dele, e ele disse para mim, olha, infelizmente, os Estados Unidos, que já enviou tantos missionários, hoje precisa de missionário. E dá vergonha, porque tem missionários que estão lá e não sabem falar um A em inglês. E ele mora lá no interior do Piauí, sabe falar inglês, sabe escrever, ler inglês. Isso aí é sensibilidade. Sensibilidade. Porque se é sensível, não se prepara independente. Então é por isso que aconteceu com o Paulo. Ele é a intenção de ser disciplina, Deus pegou e botou para fazer as coisas. Deus escolheu um homem despreparado. Tá certo que Deus, ele não chama os capacitados, mas capacita e chamado. Mas então não vou fazer nada? Não. Então nós não queremos alcançar o povo japonês? Então estudo japonês. É fácil apontar, né? E meu pastor, eu não sou descendente, então a gente cobra mais, né? Mas eu preciso, irmãos. Ali no meu trabalho com o presbítero José, sei que os irmãos passam por isso também no trabalho, há momentos que você quer compartilhar algo da sua fé e às vezes você fica com medo de ser mal interpretado. Esse é o principal desafio da minha esposa. Ela até fala, mas ela tem medo de que seja mal entendida. Mas eu creio que com o Nihongo que ela tem, que muitos dos irmãos aqui têm, não custa nada tentar. Não custa nada levar algo. Né? E eu, como estratégia, aí, pedi para traduzir um folheto bíblico que eu tenho, antigo, uma mensagem profunda, inclusive trata até do suicídio. Foi para o Brasil, meu filho trouxe os folhetos, está aí, a gente está entregando nos evangelismos. Inclusive, depois eu vou dar um pouquinho para cada irmão. Então, mas nós precisamos aprender o idioma, o japonês, para alcançar o povo japonês. Eu sei que Deus é Kami-sama, não é isso? Kami-sama, Deus, né? Mas dentro da cultura japonesa, como eles entendem Deus? Então é isso que a gente precisa, né, saber explicar. E Paulo sabia. Paulo sabia, e é por isso que precisamos estudar, né? A gente vai chegar lá na cultura, logo na frente, mas quer dizer, o ponto que nós estamos estudando aqui, né? Estamos falando da língua, da dificuldade linguística, de compreensão, de saber falar, de saber se expressar, da pessoa entender. Então é um desafio para nós, como foi um desafio para Paulo, mas como frisou muito bem a missionária Marineide, ele estava preparado. Quando Jesus chamou Paulo, ele já era preparado. Então, isso aí é uma coisa, uma sensibilidade que é uma coisa muito, sim, de levar muito a sério, na verdade, né? A fé. Então ninguém vai ficar parado, né? Vamos se interessar, vamos buscar. Eu hoje, por exemplo, hoje eu passei a maior decepção, quase 30 anos, por não saber falar. Uma frustração. Eu entender aquilo, mas eu não sei falar com ele. Esse assunto agora. Uma frustração. É muito interior, pessoal. Agora, quase 30 anos, se eu doutrinasse a minha vida, para uma semana de cada desses anos, aprender uma frase, você entendeu? Então, a gente vive a vida assim. Então, isso está sendo um naufrágio para nós, gaidinho, que Deus enviou. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade maior. Porque o que nós vamos orientar para os nossos jovens? Que vai cair no mesmo abismo. No mesmo abismo. Eles sabem falar. Eles sabem falar. E, na verdade, o japonês, ele ainda tem uma reverência. É um pastor. Nossa, ele tem uma reverência, um tratamento aparentíssimo. Agora, e nós? Você entendeu? Nós. Então, eu não sei. Eu acho que até orar, às vezes a gente não ora, porque nada tem isso, porque nada pedis, eu pedis mal. Mas orar para Deus até levantar aquele que fala com a prioridade, com a sabedoria, e esse assunto de levar a sério.
não aprende nada, que projeto Deus tem? É ter essa consciência missionária de que precisa aprender o idioma. Eu tenho um livro que fala sobre John Hyde, depois eu passar para John Hyde, o homem que orava, ganhou 100 mil indianos para Jesus. Ele aprendeu o Urdu, que é uma das línguas mais difíceis do mundo. Quando John Hyde falava de Jesus, as pessoas caíam de joelhos chorando. Tinha unção, tinha poder de Deus, chamada de Deus, mas tinha também conhecimento linguístico. A língua faz parte de uma cultura. Tinha bagagem cultural. O Espírito Santo pode usar uma pessoa para falar uma língua. Há relatos na história de uma missionária americana que começou a falar em chinês sem nunca ter aprendido. Começou a falar. Da noite para o dia, ela falava chinês fluente. O Espírito Santo capacitou. O Espírito Santo pode fazer isso? Eu já sonhei eu falando japonês, entendendo. Mas eu estou como uma missionária. Se eu continuar assim, vai passar 30 anos também e eu não vou saber nada. Então a experiência da missionária está servindo de exemplo para nós. É tarde para ela? Não. Não é tarde. Tem muitos anos de vida pela frente. Mas serve de exemplo para nós. Para que nós paremos um pouquinho e reflitamos. Poxa, Deus está aqui. Deus me trouxe para cá. Eu falo sobre isso. Eu prego sobre isso. Eu dou testemunho sobre isso. Mas, e às vezes eu uso como desculpa, ganhar os brasileiros. Será que Deus não me trouxe para cá para ganhar um japonês? Então, porque até nisso, queiras Deus uma percepção maior, que até nisso entra numa dimensão espiritual. E o inimigo tem interesse nela, de botar nós tacado mesmo. Tacado mesmo, tafadinho. Não sei expressar isso, não nem falou. Se começou a falar gaguejar, ele não entendeu, ele não está maluco. Pode botar, japonês é assim. Agora você falou, ele fica esperto. Quando Paulo é levado pela escolta romana à fortaleza, quando os judeus tentam matá-lo lá no templo que ele carregava, o centurião pergunta para ele: tu sabes o grego? Porque Paulo tinha pedido permissão para falar. E aí Paulo então pede permissão, ele autoriza, ele estende a mão e começa a falar. Os judeus em hebraico, todos ficaram fluente. Então aquele conhecimento da língua judaica chamou a atenção dos judeus e eles pararam por um momento para ouvir o Evangelho. Chamou a atenção o conhecimento linguístico de Paulo. Se nós aprendermos, o nosso conhecimento vai chamar a atenção do japonês. E eles vão parar. E vão ouvir. E Deus vai nos usar grandemente. Amém, irmã Vânia? Então, nós temos um projeto no Rio de Janeiro que chama Expressão das Nações. É um projeto missionário, mas para começar as conferências. Tem um congresso em novembro do ano que vem, que foi chamada para pregar em Minas Gerais, né? Para começar a ir para as nações, que nem tem o pessoal da França, da Alemanha, de Varsóvia, Polônia, para chegar lá. Nós estamos estudando inglês agora. Para novembro, quando a gente começar a sair, a gente ir na nação e poder falar com eles. Sim. Olha aí. E aí o Sérgio conversou comigo, ele falou assim: se Deus falou para a gente ficar aqui, a irmã Vânia vai entrar para falar japonês. Sim. E a irmã Vânia tem que falar. Sim. E já o inglês, não adianta você aprender o inglês para o japonês, porque o inglês do japonês é muito pouco, né, pastor Torinho? Eu já percebi já, e todas as pessoas já perceberam já que é muito pouco, né, o inglês. Então, vamos estudar o japonês, amém? Vamos correr aqui, irmãos. Segundo subtópico, o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Hades, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclepio, uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos,
e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas. Então nós vemos aqui o mundo cultural do apóstolo Paulo. Então, o Império Romano, ele respeitava a diversidade religiosa. Era um império politeísta, onde haviam várias crenças, e geralmente quando o império conquistava um povo, e ele identificava que naquele povo havia esta cultura religiosa, mesmo que pagã, o império respeitava, mas de forma alguma poderia se utilizar dessa liberdade para afrontar alguma divindade romana. E nós vemos aqui um dos deuses aqui existentes no Império, Asclépio. Outro dia até vi um vídeo daquela menina judia que posta, eu esqueci o nome dela, ela falando sobre Asclépio, né? Os irmãos lembram do tanque de Betesda, daquele paralítico, que havia uma informação de que descia um anjo ali, mexia na água, o primeiro que descia. Então, eu achei interessante a explicação da Aline, porque provavelmente aquela piscina que existia ali, ela era romana. E fazia parte do contexto cultural romano, a construção de piscinas em várias partes da cidade, e essas piscinas elas tinham um teor para eles espiritual. Então aquele homem que estava ali, ele provavelmente acreditava nisto, de que ao mergulhar ele seria curado. Então fazia parte desta cultura pagã romana, né? E a gente vê aqui essa divindade aqui, Asclépio, que era conhecido na época como uma divindade de cura, né? Que a pessoa que mergulhasse ali, ela explicando, eu achei interessante essa observação feita por esta jovem chamada Aline. Então nós vemos aqui a diversidade de deuses, irmãos, contidas no Império Romano, e isso acabou por facilitar a propagação do Evangelho de Jesus. Lembra quando Paulo está lá em Atenas, esperando seus companheiros? Enquanto ele aguarda a chegada dos seus companheiros, Tito, me parece, e Timóteo, Paulo então começa a observar a cidade, ele fica perplexo com a idolatria daquelas pessoas. E ele então, ele começa a visitar as sinagogas e dá testemunho do Evangelho. E ali, quando ele é confrontado acerca da sua doutrina, da sua pregação, ele usa ali de um meio estratégico, que era um altar. Dentre os vários que existiam, havia também um altar ao Deus desconhecido. E Paulo faz uso deste altar para introduzir o Evangelho de Jesus Cristo ali, levar o Evangelho de Jesus aos atenienses. Então, com sabedoria e graça de Deus, Paulo soube utilizar muito bem, de forma inteligente, soube tirar de dentro do contexto cultural religioso romano meios de difundir a sua fé em Jesus Cristo. No Japão, será que é isso? Há meios dentro da cultura japonesa pelos quais nós podemos usar para tornar conhecido como uma figura Jesus ao povo japonês. Quem está aqui há mais tempo aí? Presbítero há 20 anos, missionária também de bastante tempo. Acho que o mais novo aqui sou eu e minha esposa. Hide quase nasceu aqui. Que nem aqui no Japão, a primeira coisa que o Japão quer receber respeito é pontualidade.
Pontualidade, olha aí. Eu já fiquei de fora. Pontualidade. Eu já fui, né? Tem que chegar antes. Né? Não, porque na verdade é aquele pensamento assim, se eu quero, eu faço, então é eu, não é Deus, tipo assim, né? Então vamos supor, nós pegamos um Deus que pode, mas e nossas classezinhas já? Então nós não podemos nem. Então a mente, né, de valorizar o potencial humano. Sim. Pontualidade, respeito. A forma que se aposta São criteriosos. Porque eles fazem qualquer coisa, mas honram o senpai. Independente, não é? O senpai é aquele veterano lá. Então a gente precisa ter conhecimento disso. Eu vejo, às vezes, minhas meninas, elas sabem o duro, né? O duro é uma forma de agir ali, né? Então, viver naquele contexto lá. Sim. Então, às vezes, assim, ai, fulano em si, sabe por quê? É o senpai. Aí começa a ver o lado frágil. Sim. Porque no humano é frágil, não existe. Mas ele é senpai. É independente. Tem que respeitar, tem que. Então, essa é a mentalidade. será de bem sério, levar as coisas a sério. E a gente sabe que japonês é bem sistemático, né? É uma das maiores dificuldades para nós aqui no Japão. Quem nasceu aqui ou veio para cá e não tem a idade, é mais fácil, mas para quem, como eu, né, eu vim para cá a primeira vez, fiquei 10 meses só. Mas é difícil você se enquadrar, se encaixar. É como a missionária Marineide falou, a gente precisa ter essa consciência, né? Eu quero alcançar o povo japonês. Quais são os meios? Nós somos seres espirituais, somos servos de Deus, somos. E usemos também a nossa inteligência, né, para alcançarmos essas pessoas. Vamos sermos pontuais no nosso horário. Lá no nosso trabalho, o relógio vai tocar anunciando o término do QK. Nós já estamos lá com as luvas já colocando o capacete na cabeça. O chorei a gente já está indo com o capacete na cabeça, né, presidente? Para depois não colocar correndo. Então eles vão observando isso. E fica mais fácil você falar de Jesus. Por quê? Como eu vou dar testemunho de Jesus para o japonês se eu sou um péssimo funcionário? Respondão, só chego atrasado. Então a gente precisa, né, tomar, como o Hideki falou aí, né, com relação ao horário. Eu acordei, irmão, 6 da manhã. Minha esposa nem dormiu. E aí eu corro, vamos, que eu tenho que estar na igreja pelo menos 10 para as 5, né? Aí fui fazer outras coisas e tudo, e acabei chegando 3 minutos atrasado. Mas o Hideki tem razão. A gente precisa, né? O japonês não vai aceitar desculpa, ele quer saber por que você não chegou no horário. Então vamos ser inteligentes como Paulo, amém? Pastor Tori, eu quero pedir sua autorização para nós irmos hoje até 10h30. O senhor autoriza? 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 Glória a Deus. Amém, irmãos? Porque no começo a gente explicou sobre a lição, como usar, né, para que a gente pudesse ter um aproveitamento melhor. No ponto 3, irmãos, nós vamos ver a influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios, está aí a referência. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos crentes. Então, o gnosticismo era uma filosofia que
que envolvia misticismo, sincretismo, uma mistura de várias crenças e rituais. Então, era uma ameaça à fé cristã naqueles dias de Paulo, essa influência grega, né? Essa influência do mundo cultural grego que queria influenciar a igreja de Jesus Cristo. Então, Paulo ele precisou combater fortemente esta influência grega. E Paulo conhecia muito bem. Como eu vou combater algo que eu não conheço? Como Paulo poderia combater o gnosticismo? Como Paulo poderia combater o sincretismo? Ele tinha um conhecimento da palavra de Deus? Tinha base? Tinha. Mas também tinha conhecimento que estava lá fora. Tinha conhecimento que estava dentro, mas tinha conhecimento do que estava lá fora. E quando aquilo que estava lá fora era uma ameaça para aquilo que estava dentro, Paulo, opa, para aí. Aqui não. Aqui não. E ele refutava com graça e poder de Deus. Nessa última parte aí nós vemos que Paulo ele teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. Irmãos, será que estes mesmos pilares não precisam ser fortalecidos hoje? Será que muitos cristãos não estão tendo um conceito de Deus equivocado? Um conceito de fé equivocado? Um conceito de Espírito Santo, de graça, de salvação equivocado? Para muitas igrejas, o céu não é mais lá em cima não, irmãos, é aqui embaixo. Não se prega mais sobre salvação, não se prega mais sobre fé, não se prega mais sobre santidade, não se prega mais sobre Jesus Cristo. São doutrinas fundamentais. Prega o Evangelho, mas Cristo deixou de ser o centro do Evangelho. Não é uma mensagem mais cristocêntrica. Jesus deixou de ser o fim. E a igreja é o meio, ao contrário, Jesus é o meio e a igreja é o fim. E Jesus é o fim. Todos os meios têm que levarem a Cristo. O pecador, está certo que ele vem à igreja, mas ele precisa ser conduzido a Cristo. Porque se ele não for conduzido a Cristo, ele vai se tornar apenas alguém inserido no meio da igreja. Então é preciso que nós, proclamadores do Evangelho, pensemos em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como os demais irmãos, tenham uma maturidade cristã e possam expressar a razão da sua fé com mansidão, com temor e também com segurança. Irmãos, há tantos cristãos imaturos. Foi falado ontem à noite aqui. Pessoas que você vê na igreja hoje, depois some e desaparece. Meu Deus, o que foi que aconteceu? E a gente se preocupa. Meu Deus, será que foi eu que... será que a gente falou alguma coisa? Se for, um dia que eu ver o irmão, eu vou pedir perdão, né? Eu vou me desculpar com o irmão. Então, é preciso que haja esta maturidade cristã, é preciso que haja esta maturidade espiritual, e é preciso que se tenha estratégias para que se chegue a este objetivo. Os nossos jovens, é tanta inconstância. E ela ficou estarrecida, que é aquilo, o pastor está ali e
igreja e tal. Mas quem está trabalhando com uma criança? Quem está trabalhando com uma adolescente? E ela ficou arrasada, que essa moça já estava com seus 17 anos, e ela perguntou para ela a razão da fé, sobre salvação, ela não soube nada. Ela ficou arrasada. Ela ficou arrasada. Então, realmente, a igreja é algo muito. Você está trabalhando com vida, preparando para o céu. Quem está preparando essa criança? Quem está preparando esse adolescente? E sem contar que nós temos a dificuldade, uma dificuldade ali, que muitos pais já perdem os filhos para o mundo japonês. Então eles aprenderam japonês, eles ficam no mundinho japonês. Se tem alguém para ele falar e dialogar em japonês, ele prefere. Então quer dizer, será que ele entende tudo que fala em português? Então aqui na frente a administração é em português, eles não dão muito crédito, está meio voando. Então é muito sério. Eles estão inseridos num contexto cultural ocidental, mas fortemente sendo influenciados por um contexto cultural mais forte, né? Principalmente a cultura japonesa, irmão. Nosso país tem 500 anos, o Japão é milenário, cerca de 2.000 anos. Então você imagine aí. Então, como a missionária está falando aqui, o jovem ele perde o interesse por quê? Porque há algo mais forte chamando a atenção dele, que ele adquiriu através da cultura linguística, religiosa, como minha esposa fala, filosófica, que é a cultura budista, a filosofia de vida. É bonita a cultura budista. Então, nós, como a missionária falou, é preocupante. Irmãos, eu não estou aqui para apontar, mas os irmãos já perceberam como muitos dos nossos jovens estão em nossos cultos. No smartphone, joguinhos, mensagens. Às vezes muitos, eu gosto muito de olhar, não estão olhando nem para quem está ministrando aqui. Isso é preocupante? Então, isso é uma coisa que, às vezes assim, eu sei que eu sou meio R2. Eu sou meio R2. Como é que eu falo R2? Espoleta? Exigir para falar. É uma coisa, exigir. Entendi. Quantas vezes eu falar? E eu acho, por exemplo, é ruim. Nós temos um culto público, sábado e domingo, tem pessoas de fora. Então eu acho que sabão na igreja, talvez a igreja é a casa. Então tem que ter um dia mais especial que possa falar. Sim. Mas às vezes eu não mentia. Mas nem todo mundo gosta. Sim. Nem todo mundo gosta. Mas eu mesma, às vezes, ali atrás, ia ali e falava assim, presta atenção, agora não é hora disso aqui. Então isso aí é ruim. Entendeu? O dodói, o filhinho, entendeu? Para criança. E é até perigoso mesmo. Porque não tem estrutura, não vai gostar. Ninguém contou. Mas, qual que é melhor? Falar a verdade? Entendeu? Porque ficar mesmo vendo lá, atenta a cabeça dele, não está aqui não. Está longe, está lá no amigo que está do outro lado. E muitas vezes muitos pais querem cobrar do pastor, da liderança da igreja, uma coisa que é responsabilidade dele. Sim. Responsabilidade dele. Mamãe e papai têm que ensinar. Então, vai refletir aqui na igreja. Então, quando eu era adolescente, eu já passava com minha esposa a falar, irmãos, eu gostava de conversar na hora da oração. Sentava, me ajoelhava do outro lado do mais conversador. Mas tinha um diácono da igreja que ia passando, irmãos, aqui, ó, olhando aqui nos bancos. Olhando aqui, ó. Aí quando eu olhava para mim, eu conversando, eu vou falar com o irmão Edgar. Edgar, para quem não sabe, é meu pai. Pronto. Hoje, está complicado, como a missionária falou. Às vezes eu tenho vontade de chegar no jovem. Ô jovem, presta atenção. Tinha uma doninha aqui que ela namorava, e ela tinha ali um ministério de louvor, namorava e atrapalhava os demais. Eu orava por ela.
Aí que eu acho que o obreiro tem que orar com o olho aberto. Aí eu orava olhando assim, orando. Aí eu ficava com vergonha, encarando. Entendeu? Só esse tipo de gente, eles não vão longe. Mas aí quer arrebanhar aquela criaturinha do lado ali. É um perigo. Ainda mais cantando isso, uma referência de louvor, que é algo seríssimo, se a gente considerar. Mas para isso aí eu ganhei o nome. Para isso eu ganhei o nome, que eu sou a missionária que se mete no louvor. Agora eu não me meto em que área da igreja. É verdade. Não é verdade? Em que área que eu não vou me meter? Então, meus irmãos, é verdade. Simão, fala. Não, eu acho que como tem nós que somos adultos, é uma coisa, o jovem não escuta, o jovem escuta jovem. Então, tinha que ver Investir em realmente alguém. que está no meio dos jovens, que fala com o mesmo linguajar dos jovens, mas que tem Uma boa influência. o compromisso com a Possa ser uma palavra. boa influência no compromisso com a palavra. É verdade. Tem que Uma ser- estratégia. tem que ser- É uma estratégia, o que está falando aqui. O Né? jovem se envolver com É uma Deus. estratégia, nós precisamos ter estratégia. Não, a gente não vem para cá para adorar a Deus e ficar inerte às circunstâncias, não. Como a missionária falou, nós temos que estar atentos às nossas circunstâncias. Poderia investir, trabalhar, com a amiga. Amiga, foi o nome do E a livro. outra, como é o nome da outra? A que estava ontem aqui. Sim. A Carinene. Não, é quem não deu? A que estava no carro, a família. Aquela outra moreninha. Ah, Nós temos 10 minutos apenas. É verdade, irmãos. É verdade. Então nós precisamos ter estratégias, né? Orarmos e agirmos, né? Pela graça de Deus. Glória a Deus. No terceiro ponto e último, irmãos, vamos correr aqui, o mundo religioso de Paulo. Paulo se identificou como judeu. Nós vamos ver aqui que o contexto religioso da época de Paulo, político e religioso, não eram favoráveis à pregação do Evangelho, que nós vamos ver nesse tópico. O contexto no qual ele estava inserido, o mundo no qual ele estava vivendo, o mundo romano, influenciado aí pela cultura grega, pela filosofia grega, não era favorável à pregação do Evangelho. É diferente do contexto social que nós estamos inseridos? É favorável à cultura do Evangelho? Não, irmãos. Mas vamos ver quais foram as estratégias de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pai judeu. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Nós já falamos um pouco sobre este ponto. Então ele se identifica. Então ele quebra ali o gelo, aqueles homens ali ardendo em ira. Ele, opa, eu sou judeu também. Começa logo a falar em hebraico, né? Aí todo mundo esperava que ele fosse falar em grego, que não conhecia a cultura judaica, que não conhecia o idioma, que ele era um impostor, era um traidor, um inimigo da fé judaica. E quando Paulo começa a falar então com eles na língua materna, aqueles homens então se acalmam e Paulo estrategicamente ali começa a sua defesa. No segundo subtópico, Paulo foi criado dentro da fé judaica, também já falamos sobre isso, né? A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram ao 8º dia de nascidos. Os irmãos sabem que isso faz parte da lei de Moisés, a incumbência dada por Deus a Abraão, que todo o filho primogênito, macho, fosse circuncidado no 8º dia. Então Paulo, obedecendo à fé judaica, também foi circuncidado no 8º dia por seus pais. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim, dentro da fé judaica. Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso
no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel. Então nós vemos aí neste segundo tópico este mundo religioso no qual Paulo estava inserido, criado de acordo com a fé dos seus pais, a fé judaica, da tribo de Benjamim. Então ele faz uso aí da sua genealogia para que os judeus compreendessem que ele não estava confrontando, combatendo a fé judaica, mas pelo contrário, estava ali mostrando para eles que a Torá, a palavra de Deus, já havia prometido o surgimento de um Messias e que ele havia sido instituído por Deus como defensor desta causa, o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo conhecia tudo ali, as leis, as regras, os costumes, era um fariseu, era a seita mais severa do judaísmo. O cristianismo, quando surgiu, ele era tido como uma seita judaica. Por quê? Porque ele havia surgido do judaísmo. Jesus era judeu. Então os judeus não aceitavam. É como as testemunhas de Jeová. A gente considera as testemunhas de Jeová como uma seita. Mas seita, neste contexto aqui, não tinha um significado pejorativo como nós temos hoje. Que é uma seita hoje. É um grupo religioso que distorce a verdade. Que acomoda a verdade aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina. Mas nesse contexto aqui de Paulo, uma seita era um grupo que havia saído de dentro do judaísmo. Então o cristianismo era considerado uma seita pelos judeus e, portanto, precisava ser combatida. E principalmente Paulo foi muito perseguido porque para eles era o principal defensor da seita, como diz a palavra de Deus, dos nazarenos. Então vamos calar ele e a gente acaba com tudo. Por isso que Paulo, irmãos, ele foi perseguido pelos fariseus, pelos judeus, porque ele era o principal defensor. Se não fosse a pessoa de Jesus Cristo, eles poderiam pensar até que Paulo havia fundado o cristianismo. Porque Paulo, ele assumiu com todas as suas forças esse posicionamento de apologista, que é um defensor da fé cristã, da fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando queriam discutir com Paulo sobre algum assunto da lei, dos costumes e dos regimes, das tradições judaicas, Paulo sabia de tudo. Para você quer debater comigo, então vamos debater, sente aqui, vamos debater. E eles ficavam assim, pressionados, com a sabedoria e o conhecimento judaico de Paulo. No terceiro subponto, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentil. Olha aí, o mundo no qual ele estava inserido, irmãos. O mundo romano. Um mundo romano, mas de cultura grega, de filosofia grega, de cultura romana também. Eram muitos os desafios, mas foi neste palco, neste mundo, que Paulo foi introduzido como embaixador de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou a Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho do mundo gentílico. As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Olha aí. O conhecimento cultural, linguístico, geográfico, dava a ele condições de peregrinar, de andar pelo mundo de então.
Paulo plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago, em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco, que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Irmãos, um plantador de igrejas. Paulo foi um dos maiores plantadores de igreja. E ele começou com um número pequeno. Era ele e outro. Começou com Barnabé. E ali em Atos 13, quando o Espírito Santo diz para separar Paulo e Barnabé, eles não eram ali marinheiros de primeira viagem, eles já tinham uma vasta experiência missionária. Paulo já tinha. Antes da chamada, as nossas Bíblias intitulam de primeira, segunda e terceira chamada missionária, mas é um equívoco. Porque são fases da atuação de Paulo e seus companheiros no campo missionário. Mas, na verdade, quando denomina de primeira viagem missionária, Paulo já tinha 15 anos de experiência no campo missionário. E Barnabé, 10. Então, quando o Espírito Santo diz separarem a Paulo e Barnabé, o Espírito Santo não estava falando para separar pessoas inexperientes, sem conhecimento de causa, de cultura. Não eram pessoas capacitadas e que haveriam de receber uma capacitação maior de Deus para propagarem a fé em Jesus Cristo com êxito, porque o conhecimento cultural, filosófico, étnico, linguístico, religioso não era o suficiente. Precisava de uma ação de Deus. Tudo isso era importante? Era. Isso é importante para nós, irmãos? Aprendemos o japonês, conhecemos a cultura japonesa, o que é tão fácil, irmão. Você entra no Google, coloca lá cultura japonesa, você vai ter toda uma explicação lá e você vai poder saber como chegar de uma forma melhor e mais convincente com a palavra de Deus ao povo japonês. Então Paulo, ele foi este instrumento de Deus colocado naquele mundo, né, que o comentarista aqui, o pastor Lenay Cabral, denomina de palco, né? O mundo é um palco. O mundo é a nossa esfera de ação. É o mundo. A esfera de ação do mundo é a igreja. Isso não se restringe apenas ao Dante, à Toyota, ao Japão. É o mundo, é a nossa esfera de ação. Mas nós temos que começar aqui. A nossa atuação tem que ser eficiente aqui. Amém, irmãos? Para depois o Espírito Santo nos levar para outras regiões. Então o Ribeiro estava falando de horário, nós vamos à nossa conclusão. Amém? A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Olha aí, irmãos. Olha essa conclusão. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida, tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência, conhecimento. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e agudo no conhecimento de várias ciências, um perito. Paulo analisava as circunstâncias. Paulo não pisava o pé onde não era para pisar. Só pisava o pé onde ele via que dava para pisar com segurança. Entrar com cuidado. Para não ferir, para não machucar, para não escandalizar. Mas com amor, temor, ciência, ou como diz aqui, né, de uma forma capaz de perceber com facilidade os problemas nas situações em que ele estava inserido, e assim tentar promover o consolo e a salvação por meio de Jesus Cristo.
Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo e o nosso mundo. Olha o mundo aí. O palco, nós estamos no palco da vida, no palco. Estamos no Japão. E Deus nos inseriu aqui, irmãos, para que nós possamos levar o amor de Deus. E nós precisamos, da mesma forma de Paulo, termos este conhecimento, este aprofundamento e de muita graça de Deus na nossa vida. Como Jesus disse uma certa vez a Paulo, a minha graça te basta. E se não for a graça de Deus, nós não chegaremos a lugar algum. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Eu agradeço ao pastor por ter nos permitido passar um pouquinho do horário, mas os irmãos viram que a gente correu aqui. 1 hora é muito pouco, né? É muito pouco. Se o pastor nos permitir e os irmãos assim desejarem, quando não houver consagração, quando não houver nenhum trabalho da igreja, a gente pode ir até 10h30, não pode? Missionário, pastor, só autoriza, né? A gente, se os irmãos assim, se os irmãos vai ser 1 hora, amém? Mas se os irmãos não, irmão, vamos terminar isso aqui para a gente entender melhor, a gente pode ir até 10h30, ou senão a gente ministra aí só durante 1 hora mesmo. Mas os irmãos viram que o assunto é vasto, por isso que é importante você estudar em casa. Aí quando você vier para a aula, você vem afiado. E atenda no que o professor está falando, porque pode correr o risco aí do professor falar uma coisa. Opa! O irmão Elivel está falando isso aí, não foi isso que eu estudei não, para aí. Aí você vai lá, levanta a mãozinha, na hora que o irmão Elivel termina. Mas Elivel, você se equivocou aí. Aí se o irmão Elivel for humilde, né? É mesmo. Acontece. Amém, irmãos? Então, por isso que você precisa estudar ao longo da semana, aí, para que você venha para a aula preparado para aprender e também para ensinar. Amém? Então, no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós estaremos estudando sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Então, nós vamos estudar durante essa semana este assunto. Saulo de Tarso, o perseguidor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Minha esposa trouxe aí um bolo, um cafezinho para nós tomarmos depois da aula. Está vendo como compensou? Valeu a pena ficar até 10h30? Quero convidar aqui o pastor Torinho para fazer esta oração de encerramento e agradecermos a Deus em nome de Jesus. Depois, eu queria chamar todos os irmãos para que nós tirarmos uma foto com a revista assim. Amém? Para nós guardarmos em nosso memorial, no memorial da igreja. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Antes de orar, eu quero dizer a todos que estão presentes aqui que hoje iniciou um novo marco da história da Igreja Avivamento Japão Toyota. E não só Toyota, porque do Japão, porque as nossas igrejas Avivamento Japão, nenhum pastor assim conseguiu até hoje, 24 anos, conseguiu realizar uma escola dominical. Então, quero parabenizar a vocês, Diácono Elivelto, porque este é um novo marco da história da Igreja Avivamento Japão. Então, coloque isso nos vossos corações e que possam dar continuidade e que através, hoje nós estamos em 2, 4, 6, 7 pessoas, mas que cada um possa ser portador da palavra de Deus para outras pessoas estarem aqui. Amém? Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por esse dia, Pai querido, iniciar algo que estava nos nossos corações há muito tempo, Pai, e que foi difícil, Pai querido, realizar, Pai, mas hoje, Pai,
inicia-se um novo marco, Pai, para a tua glória. Nós exaltamos, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai querido. Estamos realizando, estamos iniciando, Pai, algo para engrandecimento do teu reino, porque a tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, Pai. Por isso nós precisamos, Senhor, estar diante de ti sempre, Pai, buscando, Senhor, meditando, estudando a tua palavra. E poucos são aqueles, Senhor, que abriram o coração para estar aqui, mas que a partir de hoje, Pai querido, todos nós possamos, Senhor, orar e pregar a palavra, orientar as outras pessoas a necessidade de nós crescermos na graça e conhecimento de Deus, Pai. Senhor, que capacite a cada um de nós que estamos aqui, Pai querido, que cada um de nós possamos ser portador da tua palavra, Pai. E muitos, Senhor, possam abrir o coração para estarem preparados para o grande dia, Pai, em que tu, Senhor, virá nos buscar, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade, Pai, e nós estarmos iniciando essa escola dominical. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, né, pela o Theo é um garotinho, acho que uns anos, 2, 3 anos, né? Ele está com muita febre. Pai, a tua serva, a obreira Júlia, Pai, pediu, Senhor, oração para, Senhor, o netinho dela, Pai, o Theo, que está, Senhor, com muita febre, Pai. Mas tu és o Deus, Senhor, que cura. Tu és o Deus, Senhor Jesus, que transforma as pessoas, Pai. Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus, eu quero repreender todo o espírito das trevas. Eu quero repreender, em nome de Jesus, todo esse mal, toda essa enfermidade, em nome de Jesus Cristo, toda essa febre, Pai, sai daquele garoto, Pai, daquela criancinha, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que ele possa ser restaurado, que ele possa ter, Senhor, saúde, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, e queremos, Senhor, no teu poder, por isso queremos na cura, em nome de Jesus. Amém. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, esteja conosco desde agora até a vinda do Senhor todos os dias, hein? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.